Olá, estudantes do quarto ano, prezada família, prezados pais, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André, estou aqui juntamente com meu amigo o professor Emerson. Tudo bem, professor Emerson? Tudo bem, professor, e você? Tudo certo também. Então, nós vamos dar início hoje à nossa aula de número 14, com os jogos de tabuleiro. Professor Emerson, aquele recadinho especial para eles? É isso mesmo, pessoal. Então, como já de costume, vamos pegar o nosso lápis, o caderno e fazer as anotações diárias das nossas aulas. Acompanhe na tela quais serão essas anotações. Vamos lá. Então, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 14, e não esqueça de colocar a data de hoje. Repetindo, disciplina Educação Física, turma quarto ano, tema Jogos de Tabuleiro, aula 14 e a data de hoje. Dado o recado, professor. Isso mesmo. Então, agora que já fizeram as anotações, nós vamos explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso jogo. Mas para isso, vocês precisarão separar alguns materiais. Acompanha lá com a gente quais são esses materiais que vocês vão ter que separar para a primeira atividade de hoje. É isso mesmo, pessoal. Então, verifiquem lá. Nós vamos precisar para essa aula de uma mesa, mas se não tiver uma mesa, professor André? Pode ser no chão mesmo, em qualquer superfície que seja lisa, tá? Para que as tampinhas possam correr aí, deslizar com tranquilidade. Então, além da mesa ou desse espaço, nós vamos precisar também de 3 tampinhas de garrafa PET, 8 grampos de roupa e também uma fita crepe, tá certo? Então, pessoal, vocês podem observar aqui o nosso tabuleiro um pouco diferente, né, professor? Desde já, o nosso agradecimento ao professor Renan, da Escola Omar Sabag, que deu essa dica para nós, para que nós pudéssemos realizar essa aula aí um pouco diferente e também inovador, né, professor? Isso mesmo, professor Emerson. Então vamos dar um tempinho para eles buscarem os materiais e a gente já começa explicando como será o jogo. É isso aí. Pessoal, conseguiram todos os materiais necessários? Que bom! Então, olha só, vocês podem observar aqui que nós montamos um campo de futebol, né, professor André? Isso mesmo, professor Emerson. A gente usou a mesa aqui, né, para montar o campo. Os grampos de roupa, ó, nós fizemos as traves, fixamos aqui com fita crepe, tá, pessoal? E aqui as nossas tampinhas de garrafa PET, ou também pode ser a tampinha lá da caixinha de suco, enfim. Então, você já pode observar o nosso futebol de dedos e agora nós vamos explicar um pouquinho dessas regras para a nossa atividade. Acompanhe na tela, então, quais serão essas regras. Vamos lá. Então, o campo ele pode ser de qualquer tamanho, tá? Você pode colocar as dimensões que você desejar para esse campo. Ele deve ter em cada extremidade 4 grampos representando as traves, como nós já mostramos aqui. As tampinhas devem passar por entre os grampos para que marque um gol. E como nós vamos então jogar essa prática, como que nós vamos executá-la? A primeira coisa a se fazer é definir o sistema de jogo, sendo que poderá ser por tempo ou por quantidade de gols. Ou seja, quer jogar 5 minutos, quem fazer o maior número de gols vence, ou vamos estipular, quem fazer 5 gols primeiros vence a partida. Escolhe-se qual lado quer fazer o gol, se quer fazer gol numa trave ou na outra.
Então, no início do jogo, tira-se para o ímpar para decidir quem inicia o jogo. O jogador que inicia balança as tampinhas na mão e lança em campo. Durante o jogo, com os petelecos, deverá movimentar as tampinhas tentando se aproximar do gol. Então, peteleco, nós já vamos explicar, o professor André já vai demonstrar como que é feito isso. Para o movimento ser válido, a tampinha movimentada deve obrigatoriamente passar entre as outras duas tampinhas lançadas. Poderá realizar quantos movimentos quiser durante a sua jogada. Sempre que o jogador terminar a sua jogada, seja marcando gol ou cometendo alguma jogada ilegal, ele passará a vez para seu adversário. O que então seriam as jogadas ilegais? Jogar a tampinha para fora do campo, bater a tampinha que está movimentando em uma das outras duas tampinhas e não passar a tampinha entre as outras duas tampinhas. E o fim do jogo acontece quando o jogador que no fim das rodadas ou no fim do tempo tiver realizado o maior número de gols. Muito bem, pessoal, então já explicamos um pouco, você pode acompanhar na tela aí as regras e agora o professor André vai demonstrar aqui, né, professor, como que se inicia o jogo e também o que seriam as jogadas ilegais. Isso mesmo, então como o professor Emerson bem falou, eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então, a gente está utilizando a mesa, como a gente falou, pode ser no chão ou qualquer espaço que você tiver aí, você só demarca com a fita crepe, com giz, com alguma coisa que você quiser utilizar para demarcação. As traves, a gente sugeriu os grampos de roupas, mas se vocês não tiverem os grampos de roupa em casa, pode ser qualquer outro material. Também não necessariamente tem que ser feito a trave, pode colocar os 2 grampos deitados no chão, só para você marcar o tamanho ali, a distância de uma trave até a outra, ok? Então, a gente pega as tampinhas, vai pegar na mão, vai balançar e vai lançar. Antes disso, né, a gente já decidiu aqui quem que vai começar, o professor Emerson já decidiu que vai ficar do lado de lá, eu do lado de cá, e a gente vai começar. Então, eu no Parou Ímpar eu ganhei e vou começar o jogo, né, professor Emerson? Vocês viram a jogada, né, pessoal? Muito bem, vai lá, professor. Então, a gente lança as tampinhas em quadro. Lembrando que... Professor André, antes de você explicar um detalhe importante, as tampinhas, elas devem ser da mesma cor ou uma tem que ser diferente? Independente, pode ser as 3 da mesma cor, pode ser uma de uma cor e outras 2 de outra, pode ser cada uma de uma cor, independente da cor das tampinhas, ok? Aí, lancei. Sempre tem que jogar, fazer a jogada fazendo com que a tampinha que vai ser movimentada passe no meio de 2. Então aqui, por exemplo, caiu assim, eu vou fazer com que passe no meio das 2. Passou, eu vou para a próxima jogada. Então aqui, ó, eu posso ver qual que vai ser melhor de jogar para ficar mais fácil. Vou jogar essa aqui. E um detalhe, né, professor? Esse movimento que você fez com o dedo é o peteleco. Isso, esse é o peteleco. Isso aí. Vejam aqui, ó. Essa foi uma jogada legal, porque ela não passou das tampinhas, ela parou no meio das 2. Então ela não chegou a passar, aí é a vez do professor Emerson. Aí outra jogada legal é, se você der o peteleco, vamos pegar aqui e ela bater na outra tampinha e não passar no meio, né? Ela encostou na outra tampinha. A outra jogada legal é você jogar e a tampinha cair para fora do teu campo. Isso aí. Ok? Essas são as jogadas ilegais. E agora nós vamos iniciar o jogo, né, professor Emerson? Para o ímpar, professor. Tá bom, então vamos lá, com o para o ímpar. Você é para o ímpar, professor Emerson? Ímpar. 1, 2, 3 e foi. Ímpar ganhou. Então, as tampinhas são suas e pode iniciar o jogo. Lembrando, a gente vai definir aqui que vamos fazer por gols ou por tempo o nosso jogo, professor Emerson? Por gols, professor. 3, 4 ou 5 gols? 3 gols, professor. 3 gols. Isso. Fechado. Daí, qualquer coisa a gente faz mais uma rodada, né? Isso aí. Então, pode começar, professor Emerson. Essa foi uma jogada ilegal, professor, porque ela ficou deitada. Posso jogar de volta ou não? Vocês podem definir isso antes do jogo também. Se quiser, pode só desvirar a tampinha e seguir o jogo. Se quiserem, pode fazer lançar de novo, tá ok? Olha! Mas passou por um triz, né, professor Emerson? Tenho certeza que o pessoal riu, hein? Que peteleco foi esse, hein, professor André? Isso aí, professor Emerson. Agora que você dificultou a sua vida, né? Eu vou fazer uma jogada ilegal, né? Porque não tem como
Aí. É isso Ele aí. fez, agora eu pego as tampinhas e Professor vou André, pra por minha isso é jogada. importante o aquecimento, para conhecer o peso da bola, né? Para conhecer enfim, o instrumento que você vai estar praticando o jogo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Olha lá, Muito bem, também aquela caiu tampinha aqui. lá da caixinha de suco, Tá ela achou virando, que é né? uma rodinha, professor. Então, passa no Olha meio. aí. Muito Passa no bem. meio. Ai, que medo. Tá invadindo aqui minha Olha zona lá. de ataque, hein? Passa no meio e agora complicou a vida, hein, professor Emerson? E agora, hein, professor? Então, Vamos chamar o VAR? Vamos chamar o VAR? Vamos chamar o VAR aqui, fazer aqui para tirar a dúvida. O que você acha, professor? Deixa eu conferir lá. Essa daqui está mais atrás, então eu posso fazer... O VAR diz o contrário, o professor. VAR diz o contrário, professor Emerson? Falou que tá na Vamos ver mesma lá. linha Tá na aqui, mesma ó. linha? É, professor André. Se tá na mesma linha, eu posso fazer a jogada, né, professor Emerson? Porque ela passou, a azul que eu fiz antes, ela veio e parou aqui do lado. Então ela... Vai lá, professor André. Isso aí. E aí, vamos lançar, tem que jogar no meio de duas, elas estão na mesma linha, vai passar no meio das duas aqui, né? Isso aí. Vai lá. Não passou, professor Emerson, mas ia ficar de cara pro gol, hein, professor Emerson? Sua vez. Meu goleiro aí já estava preocupado, hein, professor André? Opa! Agora foi. Posso deitar ela, né? Pode deitar. Olha que jogada boa, professor Emerson. É agora, hein, que eu vou sair do zero, hein? Opa, não foi dessa vez, professor Emerson. Tá vendo só, pessoal? Parece fácil, mas também tem as suas dificuldades, né? É isso aí. Olha lá. Agora eu me dificultei a vida aqui, né? Complicou. Ah, vamos lá. Lembrando que ela pode passar não só em relação ao ataque, né, professor? Pode voltar, tanto ir quanto voltar. Vamos lá. Olha só. Essa agora, foi boa. Professor. Eu posso tentar. Pode tentar quantas vezes quiser. Se quiser chutar de longe pro gol ou de perto. Você e agora? Passou ou não passou, professor? Passou, professor. Né? Mas agora mas só dificultou a vida. E eu posso voltar ela aqui, professor? Pode voltar, hein? Que legal, hein? Boa estratégia, hein? Boa. Eu posso utilizar a mesma para o chute ao gol? Pode utilizar a mesma. Então, vou tentar o chute ao gol, hein? Boa, professor Emerson. Já começou bem. Isso tudo, se vocês quiserem, vocês podem ir adaptando as regras também, né? Para dificultar um pouco mais, para deixar um pouco mais fácil, vocês podem definir isso tudo. Aqui a gente está mostrando as possibilidades, né, professor Emerson? Isso aí. Então, vamos e aí lá. Também pode inventar a comemoração que você quiser, né? Isso mesmo. Fez o gol, comemora. Só não imita o Gabigol porque não é legal. Só vamos hoje, usar a professor criatividade lá. Vamos lá. Tocou. E aí? Aí já jogada legal, hein? Segundo o comentarista de arbitragem. Opa, vamos lá. E agora, professor André? Olha só, professor Emerson. Tá... exagerou no peteleco. Tentou lá uma jogada para linha de fundo e forçou demais. Forçou demais a vida. Já tá um pouco mais à frente, então vamos fazer pra isso aí. Pra lá. Lembrando que tá 1-0, hein? Pronto, professor Emerson. Estamos empatados. O professor deu aquele peteleco com vontade, hein? Foi de furar a rede. Essa foi 1-1, hein? 1-1. Combinamos fazer até 3, professor? Vamos lá. Olha só, hein? Vou tentar a finalização daqui, hein? Olha lá, rapaz. Esse foi o gol que o Pelé não fez, hein? Tá craque, hein? Antes da linha do meio de campo, hein, professor André? Vamos lá. 2-1, hein? Vamos tentar me recuperar aqui. É isso aí. Opa! Aê, professor Emerson. Deixa eu pegar aqui. 2-2. Agora é a hora da verdade, hein, professor Emerson? Agora é a hora da verdade, hein? Você tem a chance de... Lembrando o pessoal que tem em casa, né, professor André? Eles podem escolher o time que ele torce, enfim. Isso mesmo. Pode ir lá escolher que esteja representando um time ou Pelo outro. VAR ele passou, professor. Passou, mas provavelmente vai ser uma jogada ilegal aqui, ó. Como a gente
combinou que poderia também o professor Emerson ter voltado, né, a mesma. É isso aí. Isso tudo vocês podem criando novas regras, né? Como o professor Emerson fez lá, de jogar 2 vezes com a mesma tampinha, vocês podem falar que não podem combinar, que não pode. Isso tudo são adaptações, né, professor Emerson? Que vocês podem definir aí na casa de vocês também. Então, agora a chance é minha, né, professor Emerson? Será? Tá 2-2, né? Será Vamos que lá. vai ser o momento? Eu acho que agora é a hora, hein? Agora é a hora. Olha aí, ó. Ih, me compliquei a vida. Não foi dessa vez, professor Emerson? Deu a chance pro adversário, hein, professor André? Ô, professor Emerson. Que isso! Achei que ia fazer o gol já de longe lá, professor Emerson. Exagerou no peteleco aí, hein? Para dar um pouco mais de emoção, professor. O pessoal em casa aí vê todas as coisas que eles não devem fazer. Olha lá, né? professor Exagerar na Emerson. força. Eu E aí? Vai voltei, voltar, né? ela levou pra frente de novo. É isso aí. Muito Olha lá. bem. Olha Maravilha, professor Emerson. 3-2, venceu? 3-2, venci a partida. Muito bem, professor. Valeu, Ótimo professor jogo, Emerson. hein? Ótimo jogo. Vamos colocar uma variação agora? Vamos colocar sim. Muito bem, pessoal. Nessa variação do jogo, nós vamos precisar de algum outro material que você tenha aí próximo a você. Pode pegar qualquer instrumento. Nós, por exemplo, pegamos aqui 2 carrinhos e esses carrinhos, né, professor André, eles servirão como goleiros, tá? Então, se você tiver um outro grampo de roupa, enfim, qualquer objeto que você queira colocá-lo ele como um goleiro. E também agora, né, professor, cada jogador terá 3 tampinhas de garrafa PET, tá? Então, nós vamos jogar. Eu escolhi aqui a cor vermelha, o professor André na cor verde e uma para complementar na cor azul, né? E aí será da seguinte forma: cada jogador fará uma jogada, né, professor? Isso mesmo. Então nós vamos lançar aqui, os 2 lançam as 3 tampinhas e aí no par ou ímpar ver quem começa. E só que daí, ao invés de ser ilimitadas as jogadas, cada um vai dar um peteleco por vez, né, Isso professor aí. Emerson? Também, além disso, tem um outro obstáculo que é o goleiro, tá certo, pessoal? Para o ímpar, professor? Eu sou ímpar agora, professor 1, Emerson. 2, 3 e já. Ganhou então, professor. Você começa, vai lá. Então, pode lançar as suas também. A gente lança as 2 e aí eu faço e a gente começa. Ó lá, lancei já caindo, jogando, fazendo uma jogada legal, ó. E aí cai de novo. Professor André começa. Sua vez, professor Emerson. Difícil, hein? Agora ficou Achei mais muito complicado. próximo. Ixi, ó, já foi uma jogada legal. Sua vez e segue o jogo. Essa Boa. foi legal. Ó, tem as minhas 2 tampinhas, tem que passar no meio. Professor Emerson. Opa! Legal, professor. Legal. Exagerei no peteleco. Aí você pode ou voltar por aqui ou da onde estava a tampinha, né, professor Emerson? Isso aí. Quase passou. Uma jogada legal de novo. Um peteleco com menos força deu certo, né, professor André? Isso aí. E agora você pode se preparar já para o chute, né? Olha meu só, goleiro hein? fazendo uma bela defesa. Importante que o goleiro fez a defesa, né, professor? Isso aí. Minha tentativa agora. É isso aí. Na trave, professor. Muito bem, professor André. Então o pessoal está percebendo que agora o jogo está um pouco mais difícil. Então, bateu aqui na trave, saiu. Eu vou voltar da onde estava, da onde ele saiu, de fundo, né, professor? Então aí a gente retorna lá. Muito aí. bem. Vou passar esse pra cá. Opa. Olha lá, eu retornei. Vamos ver se eu consigo agora, né? O goleiro defendeu. Olha, esses goleiros estão exercendo muito bem o seu papel, hein, Esse professor? goleiro aqui é nível seleção brasileira, professor André. Eu vou tentar o gol lá, ó. Tentar um peteleco mais forte, que daí eu tento entrar com... Não Olha, entrou. Pensei, esse vou entrar goleiro- com o goleiro e tudo. Esse O goleiro tá, entrou, mas a bola não tá bem mesmo, né, passou, professor no caso Emerson? a tampinha. Olha lá, legal de novo. Mas vai ajeitando, né? Aí o professor Emerson também tá ajeitando o jogo dele aqui.
É isso aí. Vamos tentar mais uma vez aqui, professor Emerson. Agora sim! Gol do Muito André! Muito bem. Então, o professor André, no caso, marcou o primeiro gol. E aí, quando eu marco um gol, volta a jogada desde o início. Desde o início. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui é uma variação que vocês podem realizar do jogo aí, que você esteja realizando. Tá? Nós utilizamos esses carrinhos como goleiro. Vocês puderam observar que eles já realizaram 2 defesas importantes, né, professor? No seu caso, o seu goleiro realizou 2 defesas e o meu realizou 1 e no segundo se marcou o gol. Nós vamos agora, pessoal, fazer um outro jogo e para isso será necessário alguns novos materiais, né, professor André? Isso mesmo. Então nós vamos para outro jogo, tá? E aqui lembrando só que vocês podem trazer várias modificações, algumas variações desse jogo para vocês poderem brincar aí na casa de vocês também. Esses materiais, professor, quais serão necessários? Nós vamos precisar de materiais, podem acompanhar com a gente lá na tela, que nós vamos passar os materiais necessários para a próxima atividade. Então, acompanhando lá na tela, os materiais que nós utilizaremos serão 2 tampinhas de garrafa PET, uma fita crepe, caixas de papelão, caixinhas de leite e objetos diversos para serem os obstáculos. É isso aí, pessoal, nós vamos dar aquele tempinho e na volta nós vamos mostrar a atividade a vocês. Muito bem, pessoal, conseguiram todo o material necessário? Então, olha só, você já pode observar que eu e o professor André já montamos o tabuleiro nosso, tá? Utilizamos aqui a fita crepe para fazer as nossas pistas, né, professor? Isso. Essas caixinhas aqui, a caixinha de leite aqui e o pedaço de papelão para fazer uma rampa. Aqui também para fazer como se fosse uma ponte, para depois, primeiro se passa por debaixo, depois por de cima. E ali uma outra caixinha para fazer um mini túnel. Então, eu vou utilizar uma tampinha vermelha e o professor uma tampinha laranja. E vamos explicar as regras do nosso jogo, né, professor? Isso. Então, assim, cada rodada o jogador tem 3 petelecos, né, para tampinha. Simplesmente, fiz o peteleco. A tampinha saiu de dentro da pista, volto da onde eu realizei aquele peteleco. Então, professor Emerson, eu vou demonstrar aqui e depois a gente inicia. Então aqui, ó, 1, saiu fora, volto do início. Leva de novo. Saiu fora de novo. 2, 3. Ó, ficou na linha, a gente considera como dentro. Aí é a vez do professor Emerson e ele vem e vai fazer os 3 petelecos dele. Pode começar, professor. Posso começar? 3 petelecos então, aí. Vamos lá. 1, foi para fora. 2, 3. Ficou dentro, né, Ficou professor? dentro, aham. Agora eu vou aqui dar os 3 petelecos lá. 1, 2, saiu só um pouquinho fora, só um pouquinho professor. fora, né, professor Emerson? Aqui. Ainda 3, dá para considerar, né, professor? Não, aqui ainda tem um cantinho, né, professor Emerson? Isso aí, agora volta você para faz cá. mais 3 vezes. Para fora. Opa! Tá difícil, hein, professor André?
Tá complicado o negócio aqui, professor. Né? Aí, sua vez, professor Emerson. Tem que ir devagarzinho. 1, 2. Ó, forcei já. Foi. Ele correu fora. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Sabe, professor Hermes, tô lembrando a minha infância, que jogava muito isso no parquinho, lá na areia. Boa, Fazia umas pistas aí. Professor, eu acho que ele tá querendo ir lá na frente já. Tá querendo já ir pro final da pista. É isso aí. A gente tá baixado aqui, pessoal, também, né, para possibilitar a prática do jogo, mas é que vocês possam observar melhor aí com a câmera mais aproximada. 1, 2. Olha só, é só forçar um pouquinho e ela corre, hein, professor André? Corre pra fora. Olha lá, ó, não adianta. Vamos de pouco em pouco. 1, jeitinho. Ou melhor, 2, 3. Opa! Boa, professor Hermes. 1, 2. E ainda eu ajudei você um pouquinho, hein, professor? Uma ajuda aqui, né? Conseguiu fazer a curva? Consegui fazer a curva, professor Hermes. Muito bem. 1, 2. Opa! Boa! A jogada foi boa, hein, professor Hermes? É isso aí. Saímos da primeira linha reta. Quase, hein? Vamos fazer mais de leve aqui pra isso aí. conseguir, né, professor Hermes? Agora vem o primeiro desafio, né, professor? Primeiro desafio maior, né, professor Hermes? Olha aí, tentar jogar sobre a rampa. Percebam, pessoal, que a partir de lá tem 2 pistas, né, professor André? Isso. Uma teoricamente mais fácil, né, e a outra um pouco mais difícil. Vamos ver se vou conseguir fazer. Olha! Olha só, muito que bem. sorte, porque eu caí na pista mais fácil, professor. É verdade, professor Hermes. Foi a sua terceira já, professor Hermes? Terceira. Então, essa pista aqui, pessoal, ela vai e já se encaminha para o final. Essa daqui, ela vem e tem que passar por cima da ponte ainda. Então, fiz um. Vamos tentar um salto. Ficou fora, professor. Tenta novamente. Né? Ó, como já passou da rampa, aí a gente já pode colocar lá na rampa para fazer a jogada, tá? É isso aí, professor. Vai lá. Puxa, passou reto. Lembrando que a gente não pode cortar caminho ou cortar queijo, né, professor Hermes? Então, se cair, não importa se cair lá na frente, tem que ir dentro da pista. Vai lá, professor. Boa. 2. Ficou dentro aí, professor Hermes? Professor André, só vou dar um peteleco aqui. E a gente... E para nossa sorte, nós dois caímos na mesma linha, né, professor? Fugimos da ponte. Pista difícil aqui da ponte. Olha aí, professor Hermes. Você vai me dar ajuda, né? Vou te dar uma ajuda. Aí. Boa, professor Hermes. Olha aí, olha aí. Vamos lá. Deixa eu ficar pra cá. Olha só. Olha, ainda parou dentro. Vamos ver. Entre o túnel, Se passar André túnel, acaba o jogo. Boa! Professor. É isso aí, professor Hermes. Então, é isso aí, pessoal. Então conseguimos finalizar o nosso tabuleiro, o nosso percurso a tempo ainda na nossa aula, né, professor? Esperamos que vocês tenham gostado. Esse jogo pode ser realizado no chão, pode ser realizado com desenho de giz, né, professor? Na areia, na terra, no espaço que vocês estiverem em cima da mesa com a fita crepe também, se a mãe deixar, né? É isso aí, pessoal. Vocês podem usar a criatividade para montar a pista de vocês, tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau.